Boa noite, glória a Deus, Deus abençoe a todos grandemente no nome de Jesus. Como é que vocês estão? Como estão todos? Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Esperar aí o pessoal chegando. Deus abençoe. Rose, Débora, Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Estamos chegando. Que a bênção de Deus mais uma vez esteja sobre a vida de todos. É o meu desejo, é a minha oração. E que a graça de Deus encha as nossas vidas nessa noite no nome de Jesus. Missionário Zilton, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, alegria tê-lo aqui conosco. Ora aí, apresenta o coração a Deus, queremos ter o privilégio, o prazer de um dia ter o irmão aqui ministrando a palavra para a gente. Você está na minha lista, está na minha lista. Deus te abençoe, meu querido, todos os demais que vão chegando aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Estou olhando aqui para a Alexandra, que ela não está olhando para mim assim, levantando a testa, assim, aleluia, glória a Deus, todos bem? Estão vendo bem, ouvindo bem? Aqui em Ilhéus foram 2 dias de muita chuva e a gente sabe que, por incrível que pareça, a internet parece que não é a prova d'água, né? Parece que quando molha os postes, molha os fios, parece que a situação muda. Mas espero que estejam vendo bem, ouvindo bem, para que sejamos todos grandemente abençoados no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se estiver ouvindo bem aí, vendo bem, faz um sinalzinho aí como alguns já fizeram. O positivo aí, ou a mãozinha para dizer que estão vendo e ouvindo normalmente, no nome de Jesus. Rose de Salvador, Rosana também, sejam bem-vindos. Edilson, Leonai, Moisés está de férias, Moisés está curtindo as férias, foi visitá-lo no local de trabalho e ele não estava. Boas férias, Moisés. Deus te abençoe, meu querido, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Apresentar nossos corações a Deus em oração nessa noite, nesse momento. Feche seus olhos aí, você em sua casa, em seu sofá, em sua sala, na sua cama, onde você ficar melhor, desde que você esteja bem atento. Deus abençoe Cleide, Flori, Rai. Desde que você esteja atento, ligado com sua Bíblia na mão, seja a versão escrita, né, a versão impressa, ou seja, a sua versão digital da Bíblia. O importante é estarmos atentos, ligados e participativos nesse momento no nome de Jesus. Mas feche seus olhos aí, vamos orar no nome de Jesus. Senhor amado, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que o Teu cuidado venha sobre nós mais uma vez, cuidado permanente que agora pedimos redobrado, triplicado, porque o que fazemos, orar, adorar, glorificar o Teu santo nome, lembrando também que a adoração não é somente música, não é cantar, não é tocar, a adoração é uma forma de viver, é um estilo de vida. E dessa forma também te adoramos quando nos reunimos em culto, quando nos reunimos na Tua presença, quando nos reunimos no Teu nome. Aqui em casa somos 3. A palavra então do Senhor já se cumpre, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor se faria presente. Então sabemos que o Senhor está conosco. E na casa dos Teus filhos que nos assistem essa noite, podem estar lá esposas, maridos, filhos, irmãos, netos ou sobrinhos, amigos até, visitas
que recebendo esses nossos irmãos, essas visitas em suas casas, podem estar participando também dessa live, desse culto que é prestado ao Senhor, esse culto da família, como normalmente dizemos, que é prestado ao Senhor e que a sua palavra nos edifica, nos ensina, nos enche a ponto de nos fazer transbordar, querendo o Senhor falar conosco, desejando cada um de nós que a tua palavra sim entre nos nossos corações e nos encha poderosamente da sua doce presença. Que o Senhor então abençoe a todos aqui em Ilhéus, em Itabuna, Salvador, Vitória da Conquista, Senhor, Santana de Ipanema, Maceió, João Pessoa, Campina Grande, outros tantos lugares, Itália, Portugal, onde o Senhor estiver tocando no coração de pessoas e dirigi-las a esse nosso momento real e para alguns virtual, mas em todos os momentos e para todos nós espiritual, que o Senhor nos encha, que o Senhor, mais uma vez eu te peço, nos abençoe, mais uma vez te peço, fale conosco, mais uma vez te peço, faça-nos transbordar na tua presença, Senhor. Abençoe este meu lar, abençoe a casa, o lar de cada um dos seus filhos, que a tua bênção que enriquece, não traz consigo dor alguma, encha também, abençoe cada família, cada pessoa, cada residência, em todo lugar, para a glória do teu nome. Que a tua mão poderosa estendida sobre nós nos abençoe mais uma vez nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Quero orar também de forma mais direcionada por um propósito específico agora, em relação aos nossos irmãos de Alagoas. O pastor Valdemar me mandou notícias hoje dizendo que estava em Maceió e lá estará ainda por alguns dias, preparando tudo. A notícia de que um novo decreto estadual lá em Alagoas permitirá a reabertura das igrejas a partir do dia 22 agora de junho. Então ele foi lá para terminar os últimos detalhes e fazer aquilo que seja necessário para que possamos inaugurar a Igreja Bíblica Semear em Maceió. Estávamos com tudo pronto, tudo pronto. Então veio a pandemia e precisamos aguardar, mas o imóvel está lá, alugado, pronto, preparado para que possamos inaugurar mais uma embaixada do Reino de Deus na terra, mais um local de adoração, de comunhão, de ensino, de ministração da palavra, para a glória do nosso Senhor e Deus. E sim, tomara que realmente no próximo dia 22 já esteja liberado isso, e assim que tudo estiver pronto e possível, estaremos lá para inaugurar a IBS em Maceió, alargando as tendas, evangelizando esse nosso Brasil em todos os estados e fora desse nosso país, porque o evangelho precisa ser pregado, pessoas precisam ser salvas, o Senhor executando e realizando o seu poder, e somos instrumentos nas mãos dele para tanto. Então oro pelo estado de Alagoas, oro pela IBS Santana de Ipanema, pelo pastor Valdemar, aqueles que ele lidera e cuida. Oro também pela IBS Maceió, lá o pastor Valdemar, junto com o pastor Jorge, à frente desse trabalho, alguns outros diáconos, como o diácono Ramos, a diaconisa Patrícia e outras pessoas que já fazem parte dessa igreja que lá existe. E nos falta então, por hora, por momento, inaugurar o templo físico, o local que será teto e casa de oração para o povo ali em Maceió. Em o nome de Jesus, a tua bênção, Senhor. Da mesma maneira, a tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite. Aquilo tudo que vamos fazer e vamos realizar ainda esses dias. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos mais uma vez, aqueles que chegaram enquanto estávamos orando, e que o Senhor abençoe todos vocês. Antes da ministração da palavra, deixe-me dar um aviso breve no sentido daquilo que vamos fazer
por esses dias. Ainda como eu mandei mensagens para todos da igreja, ainda por esse tempo vamos manter as lives semanais. Terças, a nossa reunião de oração. Na quinta-feira, o nosso culto da família, louvores, ministração da palavra. Tivemos um momento de louvor hoje que minha garganta não está das melhores, não está 100%, então, como no domingo vou precisar mais dela do que o habitual, então vou poupá-la hoje, mas o Senhor, como eu falei, adoração é mais do que louvor, adoração é mais do que música, adoração é mais do que tocar e cantar, adoração é algo que está em nós, existe em nós, e o Senhor percebe, mesmo quando estamos de bocas fechadas, mas melhor poupar a voz para o próximo domingo. Então, as terças e as quintas vamos manter as nossas lives, com a reunião de oração e com o culto da família. Vimos o poder de Deus na semana passada, durante aqui a nossa reunião de oração. Uma pessoa lá de Santana do Ipanema entrou para assistir a live, me ouviu cantando, tocando e orando, ouviu o diácono Rafael, a Jéssica, que é diaconisa também da igreja lá de Santana do Ipanema, tocando, cantando, orando, e uma pessoa que testemunhou para que todos pudessem ler e saber, e depois oramos especificamente pela vida dela. A pessoa estava pensando em cometer suicídio, e o Senhor tocou na vida daquela pessoa, evitando um mal maior. Então, isso é prova de que aquilo que fazemos, isso é prova daquilo que realizamos aqui, é espiritual, é poderoso, é espiritual e é para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor, repito, fale aos nossos corações, que o Senhor guie-nos em meio a isso tudo, para a glória do Teu nome. E então, vamos manter essas lives, vamos manter tudo do jeito que está por enquanto, e aí seguindo em frente, porque nós vamos manter os nossos cultos aqui no templo aos domingos, e a princípio aos domingos à noite. Então, todos os nossos cultos, domingo à noite, 19 horas de todos os domingos, vão acontecer no templo. Vão acontecer no templo da igreja. Às terças-feiras, nossa reunião de oração vai ser como está, através de uma live. Às quintas-feiras, o nosso culto da família também dessa forma. E o nosso estudo bíblico pelos domingos pela manhã. Já que só podemos em cada culto estar de portas abertas na igreja por 1 hora. E como o nosso estudo bíblico normalmente ocupa o espaço de 1h40, 2 horas, vamos fazer aqui ainda de forma virtual, até que um novo decreto e de uma flexibilização maior ainda nos permita estar abertos por mais do que 1 hora por culto. Então vamos manter dessa forma por enquanto, mas sim, nos domingos à noite vamos estar na igreja. Aqueles que foram, viram como organizamos tudo. Nós temos muito espaço na igreja, graças a Deus, mas por conta de cumprir o decreto municipal, nós tivemos que espalhar as cadeiras, e o decreto da prefeitura diz que precisa estar cada pessoa num espaço de 2 metros quadrados. E lá organizamos tudo, até um pouco mais. Cada pessoa vai ocupar 2,25 metros quadrados, uma margem aí de tolerância de 10%, um pouquinho a mais de 10%. E por conta disso, tivemos que diminuir e muito a nossa quantidade de cadeiras no santuário. Então, chegue cedo, chegue, na pior das hipóteses, no horário, para que você não fique de fora. E uma forma também das pessoas irem retornando, não tem perigo algum,
na porta, temos álcool em gel, as cadeiras foram organizadas de maneira tal também, fizemos uma arrumação na entrada para direcionar as pessoas diretamente para o nosso primeiro cômodo, que é o banheiro que temos, com sabão, com água, com álcool em gel, e as cadeiras bem espalhadas uns dos outros, mesmo em relação ao altar, a plataforma, um distanciamento grande também, todos de máscara, todos seguros, todos distantes uns do outro, mas cultuando, mas adorando a Deus. E vamos continuar assim até que haja uma flexibilização maior e um retorno completo à normalidade dos nossos cultos. Amém? Tá claro aí, acho que me fiz bem claro. Terças, quintas e domingos pela manhã, vamos manter as nossas lives, os nossos cultos online, os nossos cultos virtuais. E domingo à noite, os domingos à noite, 19 horas, vamos estar cultuando a Deus no templo, no santuário da Igreja Bíblica Semear, aqui em Ilhéus, Rua Davi Maia, 420, Pontal, Ilhéus, Bahia. Amém? E que Deus, assim, continue nos abençoando grandemente em o nome de Jesus. Qualquer outra notícia, qualquer outro aviso, eu vou falando para vocês também, através do WhatsApp, ou através do nosso canal, agora, por sugestão da nossa irmã Jurema, eu fiz um canal da igreja no Telegram. Ainda é um aplicativo pouco usado, ou não tão massivamente usado pelas pessoas, como é o caso do WhatsApp, mas tem algumas ferramentas bem interessantes. E para quem tem problemas com pouca memória no celular, ele é melhor ainda, porque tudo é feito em armazenamento em nuvem, então não tem limite de arquivos, uma série de coisas, de tamanho de arquivos, de fotos, de vídeos, tudo mais. Então temos mais esse canal no Telegram, e lá eu estou postando os conselhos do dia, o conselho do dia, alguns textos bíblicos e algumas mensagens também. Então, temos aqui em Ilhéus e Itabuna as listas de transmissão pelo WhatsApp, onde eu me comunico com todos. Tem uma lista geral também, que estão incluídas outras pessoas que não são necessariamente aqui da igreja de Ilhéus, mas de outras cidades, de outros estados e países até. Temos o nosso canal no YouTube, Igreja Bíblica Semear em Ilhéus, vá lá, inscreva-se e acompanhe tudo aquilo que a gente vai postando. E temos também o nosso canal no Instagram, a página, o perfil no Instagram, da IBS também, IBS Ilhéus, é só procurar lá, @IBS Ilhéus, e você vai ver a nossa página lá no nosso perfil no Instagram. E agora esse canal no Telegram também. Está lá como IBS Bahia. Então você procura IBS Bahia, você vai ver a foto lá com o versículo que usamos como tema, da denominação, que é Mateus 13:3, a parte final do versículo, que diz: eis que o semeador saiu a semear. E você pode se inscrever lá no canal também, entrar no canal e vai acompanhar tudo aquilo que a gente for realizando, que a gente for postando, que a gente for fazendo. Amém? Então faça isso. Já temos lá quase 100 pessoas inscritas no canal do Telegram. A tecnologia tem nos ajudado e muito nesse sentido. É algo muito rápido, é algo muito dinâmico, e glória a Deus por isso, porque se não fosse isso nesse tempo de pandemia, de quarentena, não teríamos nem como manter essa comunhão, essa nossa vivência, e cultos. E glória a Deus, que o Senhor continue nos dando esses instrumentos para evangelizar, para pregar, para ter comunhão de alguma forma, para a glória de Deus. Amém? Mas vamos à palavra de Deus, que é o que mais importa, o que mais interessa a nós nessa noite. E a ministração, a reflexão, a palavra de Deus nas nossas vidas essa noite está no segundo livro de Reis, ou o segundo livro dos reis de Israel e de Judá, lá Antigo Testamento, livro histórico,
um dos livros históricos do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Segundo Reis 5, 1 a 14. Amém? Acharam aí? À medida que forem achando, vão me dizendo para que eu possa seguir. Fixei aí o comentário, a Alexandra postou aí o livro, o capítulo e os versículos, para que nós possamos acompanhar tanto a leitura quanto a ministração da palavra. E deixe-me pedir algo novamente. Se concentre na pregação da palavra, deixe os pratos para depois, desliga a televisão, prenda o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio. Se coloque num lugar, repito, fiz no começo, faço agora, que você esteja bem, concentrado, tranquilos todos aí na sua casa, para que não percamos nada da palavra de Deus. Uma frase pode mudar a sua vida. Um pensamento inspirado pelo Senhor em meio à pregação pode mudar a sua família, porque a palavra é extremamente importante e exige a nossa concentração e a nossa atenção. Deus abençoe Amanda, Deus abençoe também todos os nossos irmãos de Itabuna. Em breve vamos estar aí novamente para a glória de Deus e com novidades, no nome de Jesus. Minha mãe entrou há pouco. Mãe, beijo, Deus abençoe. E vamos lá então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a 14. Você conhece essa passagem? Muito provavelmente você conhece essa passagem. Se você já leu a Bíblia toda, você com certeza conhece, pelo menos uma vez, ou se você já tem algum tempo de evangelho, você já passou por esse texto bíblico, ou, na pior das hipóteses, você já ouviu alguém falando das personagens aqui envolvidas, das pessoas envolvidas, ou já ouviu alguma pregação nesse sentido. Mas, aprove o Senhor, quis o Espírito Santo que estivéssemos nesse texto novamente. Vamos a ele então. O versículo 1 de 2 Reis capítulo 5, eu vou ler hoje na Nova Versão Internacional, na NVI, está escrito: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Talvez em sua versão os pesos estejam diferentes, as medidas estejam diferentes aí. Talvez na sua versão esteja escrito 10 talentos, né? No versículo 5, quando o texto fala de o rei da Síria disse: vai, lhe darei uma carta que você entregará ao rei da Síria. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Então um talento equivalia a mais ou menos 35 quilos. Então temos aí a referência de 6.000 ciclos e de talentos como medida, como contagem monetária, enquanto que um ciclo equivalia a 12 gramas, um talento equivalia a 35 quilos. E aí temos então a tradução para o nosso peso e para as nossas medidas: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta, versículo 6, que levou o rei Israel, dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, que o cures, para que o cures da lepra.
Assim o rei de Israel leu a carta, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado. Em algumas versões, sua carne será restaurada e você ficará purificado ou curado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram, um dos seus servos lhe disse: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe disse: se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. E glória a Deus por isso. É uma passagem muito conhecida, que o Senhor me dê a graça e a unção necessária para transmiti-la à luz da palavra e transmitir a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. É uma passagem muito conhecida, mas cheia de muitos detalhes. A gente se concentra muitas vezes na cura de Naamã e perdemos a real noção de outras coisas que acontecem ao nosso redor. Fosse ali ao redor de Naamã e de sua casa, seja aqui ao nosso redor, na minha casa, na sua casa. A primeira lembrança do texto é que não importava quem era Naamã diante dos problemas da vida. Naamã era general, Naamã era comandante de todo o exército do rei da Síria. O texto diz que ele era muito respeitado, honrado por seu rei, porque através de Naamã, o Senhor, não o seu Senhor, o seu rei, o Senhor, rei da glória, Senhor de toda a glória, havia dado muitas vitórias à Síria. Mas apesar de toda a sua fama, apesar de todo o seu nome, apesar de todo o seu respeito, apesar de toda a sua admiração, apesar de toda a sua honra, apesar de todo o seu poder, Naamã era leproso e foi acometido de uma lepra como um morador de rua poderia, como um dos serviçais de sua casa poderia, como um cocheiro dos estábulos da Síria poderia, como também qualquer outro ministro do rei da Síria poderia ser acometido da lepra. Não é a nossa condição humana, não é a nossa estatura social, não é a nossa posição econômica ou de autoridade que pode nos livrar de qualquer coisa na vida. Apesar de tudo aquilo que Naamã era, ele foi acometido de algo que já tinha afligido e lançado em cama e em doença tantas outras pessoas. Então guarde isso ainda como introdução, de que não importa quem você ou eu somos, nesse corpo físico, nesse corpo humano, carnal, estamos sujeitos a enfermidades, seja do corpo, seja da mente, seja até da alma. E precisamos do Senhor para guardar as nossas vidas em todas as coisas, em todas as situações. Não é porque alguém é um juiz, ou porque alguém é um varredor de rua, não é porque alguém é um médico, não é porque alguém é uma merendeira de escola, que ambos se distinguem na sua condição humana. Não, somos nesse aspecto todos iguais. E Naamã não é porque era general e comandante, não é porque era honrado e respeitado, não é porque era próximo do seu rei, que estava livre desse tipo de coisa. Nenhum de nós está. Por isso precisamos do Senhor
para guardar as nossas vidas. Precisamos do Senhor para proteger os nossos corpos, repito, as nossas mentes, repito, a nossa alma, repito. E olha só como Deus faz as coisas acontecerem, né? O versículo 2 diz que em determinada época as tropas da Síria haviam atacado Israel, e em meio a isso levaram cativo uma menina. E foi justamente essa menina, escravizada de um povo vizinho, que foi o canal da inspiração de Deus que levou à cura de Naamã. Às vezes a gente espera coisas extraordinárias de pessoas que achamos extraordinárias, quando Deus vai agir através de pessoas que nós menosprezamos, ou que, mesmo não menosprezando, achamos que não pode vir nada ali daquela pessoa. Era o caso daquela menina, era o caso daquela criança. A gente não tem os detalhes aqui, mas a gente vê uma atitude dela, uma postura dela muito interessante. Ela se mete na vida dos seus senhores. Ela se mete na vida de quem liderava aquela casa, de quem chefiava aquela família. Ela vira no versículo 3, o texto bíblico diz que um dia ela vira para sua senhora, ela diz à sua senhora, a mulher de Naamã: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E eu não vejo, pelo menos no texto bíblico, a esposa de Naamã dizendo para aquela menina: cala a boca, quem é você para falar tal coisa? A gente vê isso tantas vezes, né? A gente vê isso em filmes, a gente vê isso na rua, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso até dentro de casa às vezes. Vamos imaginar que essa menina não fosse uma escrava, vamos imaginar que essa menina fosse uma filha sua, ou um filho seu. Será que você, marido, será que você, esposa, será que você, pai, será que você, mãe, se colocam à disposição de ouvir o que os pequeninos dentro da nossa casa falam, ou não damos atenção àquilo? Porque Deus usa quem quer, seja uma criança ou seja um sábio idoso com muita experiência de vida. Então preste atenção quando seu filho fala alguma coisa que vem de Deus, quando sua filha fala alguma coisa que vem de Deus, quando alguém que trabalha na sua casa, pode ser a faxineira quem tem, pode ser cozinheira quem tem, pode ser manicure, pedicure, pode ser jardineiro quem tem, pode ser o sujeito que limpa a sua piscina, se for o caso. Preste atenção, porque essas pessoas podem ser canais de Deus na sua vida, como aquela menina foi. Como aquela menina foi, se meteu na vida do patrão, se meteu na vida do seu senhor, se meteu na vida da família que a tinha como escrava dentro de casa, como serva dentro de casa. E Naamã recebe aquilo da esposa, né? O texto me leva a entender, apesar de estar subentendido, que Naamã ouve aquilo da esposa. A menina fala para a esposa de Naamã. E o versículo 3 para o 4 já salta com um lapso de tempo aí, com um intervalo de tempo que a gente não sabe de quanto tempo, já Naamã indo falar com o seu rei acerca daquilo que a menina israelita dissera. Eu imagino que a esposa de Naamã tenha virado para ele, não sei como é que ela chamava o marido, não sei chamar de meu amor, não sei chamar de bem, não sei chamava de Naamã mesmo, não sei se chamava de meu general, meu comandante, meu líder, não sei como é que a esposa, bem, naná, sei lá, não sei como é que ela se referia, não sei nem o nome dela, não sei nem o nome dessa menina, não sei como é que a esposa se referia a Naamã, como eu não sei exatamente como todos se referem a seus maridos ou suas esposas. Alguns tratam por apelido, outros tratam pelo nome, outros se referem por um adjetivo, por uma expressão, uma lembrança. Alguns chamam esposa de vida, algumas esposas chamam marido de filho. Então, aqui na Bahia isso é muito comum, a esposa vira assim: filho, ele está falando com o marido. Ou então o marido fala assim: filha, não está falando com a filha, não está falando com a esposa. É uma espécie
de extensão do manto de proteção, e vai muito de cada lugar. Mas eu imagino a esposa de Naamã falando com ele: olha só, aquela menina que serve aqui em casa falou que lá na terra dela, lá em Samaria, no território de Israel, existe um profeta que pode lhe curar. E para Naamã ter ido direto ao rei, ele acreditou aquilo, e isso pode me levar a acreditar já num certo desespero de Naamã, porque ser leproso era motivo de vergonha, era motivo de desespero. E então ele vai e fala ao seu rei, e o rei atende diretamente, prontamente o seu pedido, manda uma carta, porque um comandante de exército não poderia chegar no território de outro rei com alguns dos seus soldados, com alguns dos seus, com uma tropa, sem uma justificativa. E o rei de Israel toma aquilo de susto. O rei de Israel se desespera com aquela situação, achando que Ben-Hadad, o nome dele não está aqui no texto, mas o rei da Síria naquela época se chamava Ben-Hadad. E o rei de Israel imagina que Ben-Hadad queria um conflito com ele, queria uma disputa com ele, porque estava pedindo algo impossível para o rei, que era a cura. Só que Naamã não foi procurar o rei. Naamã foi procurar o profeta. E quando essa notícia chega a Eliseu, que havia sido discípulo, Chorate, servo de Deus através do ministério de Elias, tendo recebido inclusive porção dobrada da sua unção dobrada, quando Eliseu toma conhecimento daquilo, que o rei rasgou as suas vestes diante da carta enviada por Ben-Hadad através de Naamã a ele, Eliseu manda um recado para o rei e pergunta para o rei, por que rasgaste, versículo 8, a parte final, por que rasgaste tuas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E aí a gente começa a mensagem mesmo. Dentro de casa, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar que você esteja como pessoa, vai chegar um momento, e a primeira coisa que eu quero tratar nessa noite e transmitir ao seu coração da parte de Deus, vai chegar um momento que você vai ter que chamar a responsabilidade para você. Vai chegar um momento que coisas vão acontecer, outras pessoas estão envolvidas naquilo, seja um rei como era o de Israel, seja um rei como era o da Síria, seja alguém importante como era Naamã, seja na sua casa, com sua esposa, com seu filho, com seu marido, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua vida como um todo. Chega a hora que surgem situações que você vai ter que chamar a responsabilidade para você. Só que Eliseu chama a responsabilidade para ele, mas não traz a glória para ele. Porque esse é um risco que a gente corre, de se colocar como instrumento de Deus na vida de outra pessoa, mas depois querer essa glória, seja de uma cura, seja de um milagre, seja de um conselho, seja de um socorro, seja de uma ajuda, trazer aquela glória para a gente. A glória é sempre de Deus. Você pode escrever isso aí, a glória é sempre de Deus. Ou então você pode falar, se não quiser escrever, a glória é sempre de Deus. Ainda que sejamos instrumentos, a glória deve ser sempre de Deus. Só que isso mexe com a vaidade da gente, porque a gente gosta de elogio, a gente gosta que as pessoas se refiram a nós, a gente gosta de ser lembrado, a gente gosta de levar a fama, por assim dizer, de certas coisas e de certas situações, e que Deus tire isso dos nossos corações de alguma forma, que Deus elimine isso de nós de alguma maneira, porque isso faz mal aos nossos corações, não combina bem com as nossas vidas.
Eu posso ser instrumento de Deus para te ajudar em alguma coisa, para resolver um problema na sua vida, para mudar algo na sua vida, mas a glória vai ser sempre de Deus. A glória vai ser sempre de Deus, porque a glória é sempre a do Senhor. Isso não tira de nós a obrigação de sermos gratos. Gratos a Deus e gratos à pessoa que foi instrumento, ou às pessoas que foram instrumentos do Senhor nas nossas vidas, nesse aspecto, nesse sentido, daquilo que possa ter acontecido conosco. Então, Naamã, como você e eu, às vezes vamos precisar, como Eliseu precisou, trazer a responsabilidade para ele em relação à vida de Naamã. Essa é a primeira coisa que precisamos ter de forma muito clara. Vão surgir situações, já surgiram, estão existindo e vão surgir situações que você e eu vamos precisar trazer a responsabilidade para nós, dentro de casa, na igreja, no trabalho, mas que a glória seja sempre de Deus, que a glória seja sempre do Senhor, porque a glória é sempre de Deus. Então, recebendo aquela notícia, Naamã vai ao encontro de Eliseu. Quando chega na casa do profeta, o profeta manda uma mensagem, não vai atender o todo-poderoso comandante da Síria. Manda uma mensagem e diz: vai e lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã fica indignado com aquilo. Mesmo diante da bênção, Naamã ficou indignado com aquilo. Segunda coisa que a gente precisa ter de forma bem clara nas nossas vidas. Diante daquilo que Deus faz, diante da bênção de Deus nas nossas vidas, tudo que podemos ficar é menos, ou qualquer coisa, qualquer sentimento que a gente possa ter, pode ser tudo, menos indignação. Porque é a bênção de Deus, é o agir de Deus, é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Naamã estava diante da cura, mas ficou indignado com aquilo. O rei tinha liberado o seu comandante para cuidar da sua saúde. O rei de Israel rasgou suas vestes, porque ali estava um homem querendo ser curado. O profeta manda uma mensagem para que o homem fosse enviado a ele, e ele saberia que havia Deus em Israel, havia um Deus em Israel, não tirando a glória do Senhor. E depois de ouvir o que deveria ser feito, Naamã fica indignado, como a gente também fica indignado às vezes, quando a gente ouve certas coisas, mesmo sendo de Deus, e a gente não gosta. Sem contar às vezes que a gente pode encontrar algumas desculpas, né, para criticar outras pessoas, ou para falar algo que não seja necessariamente de Deus, né? O pastor Vieira estava me contando uma história esses dias que eu achei muito interessante. Ele disse que quando ele estava no Rio de Janeiro ainda, não era pastor, estava lá na igreja, liderada à época pelo pastor Pedro Bittencourt. O pastor Vieira disse que tinha uma pessoa que vivia, ele não é quem o senhor pensa que é, ele tem algumas coisas diferentes. Aí um dia o bispo Pedro falou assim: não, me diga aí o que é. Me diga que você está dizendo que Vieira é de jeito. Não, ele disse que vai chegar a tal hora, mas chega atrasado. Aí o bispo Pedro disse: sim, me diga outra coisa. Ele disse que vai comprar Coca-Cola e traz Guaraná. Então eram coisas assim, as críticas eram tão ridículas, mas de um sujeito que queria tão somente ter uma deferência, ter uma primazia, estar bem com A, B, C ou D, ou no caso, o pastor dele, que criava situações para denegrir a imagem do outro, e isso deveria causar indignação, não necessariamente em quem está sendo alvo do ataque, mas deveria gerar indignação em quem está fazendo, porque não passa de uma grande bobagem. Naamã fica indignado diante da cura. Como a gente fica de vez em quando indignado diante de uma palavra mais dura, indignado de uma situação que mexe com a gente, mas se for de Deus, cabe-nos dar glória a Deus e buscar aquilo.
Se antes do milagre vem algo duro, que seja duro, mas que venha o milagre. Se antes da transformação vem algo que mexe com a gente, que pode mexer com a gente, que seja, mas que venha a transformação do Senhor. Naamã fica indignado e sai dali esbravejando. Agora, por que da indignação dele? Por que da indignação dele? Eu pensei que o profeta ia sair de casa, ia me receber pessoalmente, ia invocar de pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, ia mover as mãos, ia fazer alguma coisa, ia impor as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e eu ser curado. Naamã estava esperando uma apoteose. Naamã estava esperando algo extraordinário. Naamã estava esperando uma palavra profética que já tinha sido dada, ele não entendeu. Naamã estava esperando, se existisse naquela época, gelo seco, luzes, aplausos, todos pararem o que estavam fazendo de suas vidas, para então ver o todo-poderoso comandante do exército sírio, o servo mais fiel do rei Ben-Hadad, ser curado. E Eliseu não fez nada disso. Eliseu não fez nada disso. E Naamã ficou indignado, porque esperava uma coisa, mas quantas vezes, terceira coisa para as nossas vidas nessa noite, quantas vezes somos surpreendidos por Deus? Quando imaginamos uma coisa, Deus faz completamente diferente. E isso também pode nos levar a uma certa indignação, ou tristeza, ou coisa parecida. Mas, meus irmãos, não importa, desde que o milagre aconteça. Não importa o meio, a forma ou quem vai ser usado. Não importava se era aquela menina escrava em sua casa. Não importava se era o rei de Israel preocupado. Não importava se era Eliseu ou outro profeta. Não importava nem mesmo qual era a doença de Naamã. Importava que Deus iria e fez um milagre. E ainda assim aquele homem estava indignado. À toa, desnecessariamente indignado, até que surge um outro anônimo aí no texto. Surge outra pessoa que não sabemos o nome, nem a idade, nem se era casado, nem se era solteiro, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era negro, se era branco, se estava portando lança, escudo, flecha ou espada. Surge alguém em meio aos servos de Naamã que diz: meu pai, meu Senhor, meu pai. Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Na minha Bíblia tem uma exclamação. Nas outras duas versões que eu consultei, tem uma exclamação também. Então aquele servo, pelo menos o texto nos leva a entender isso, aquele servo dá com todo respeito e com todo carinho, quase uma bronca em Naamã: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele pede apenas que se lave e seja purificado. Tem gente assim nas nossas vidas, e nós, e já indo para o fechamento, nós precisamos ser pessoas como esses dois anônimos aqui dessa passagem de Naamã. Nós precisamos ser como aquela menina que, mesmo não estando onde gostaria, que mesmo não estando como gostaria, que mesmo estando longe de sua terra, mesmo estando longe daquilo que para ela seria o melhor, se colocou como canal de Deus para que outra pessoa fosse abençoada. Ela tinha esquecido a sua escravidão, mas não esqueceu ao Deus que servia. É como nós, por mais que possa doer certas situações, não podemos esquecer a quem pertencemos. Por mais que certas coisas possam surgir nas nossas vidas, não podemos esquecer que é o Senhor que servimos, que é Cristo que adoramos, que é Cristo que precisamos imitar, para que então sejamos bênção na vida de tantas outras pessoas, como aquela garota foi bênção na vida de Naamã.
Já tinha sido bênção antes mesmo do milagre acontecer. E como cristãos, como servos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, precisamos ser pessoas como esse homem aqui, como esse soldado que se refere a Naamã como meu pai, meu Senhor. Porque seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, tem gente que poderia agir diferente daquele homem. Tinha gente que podia dizer assim: é mesmo meu pai, é mesmo meu Senhor, que coisa absurda, que coisa terrível, o profeta nem lhe recebeu, o profeta nem saiu de casa. É verdade, Abana e Farfá são rios muito melhores do que o Jordão. Vamos embora, não vamos ouvir o que esse profeta falou não. E de passagem, você ainda para na casa dele, arranca a cabeça dele fora para ele não perder a viagem. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, que diante de uma situação não se preocupe em apagar o fogo não, ou quando diz que está tentando apagar o fogo, quer apagar o fogo com gasolina, quer ver o circo pegar fogo, ao invés de encontrar uma solução para aquele problema. Da mesma maneira, aquele homem poderia ter falado outra coisa, ou mesmo pensado outra coisa. Imagine aquele homem pensando assim: ó, lá vai meu Senhor, lá vai meu Pai, entrar naquela água escura, naquela água fedida, tendo Abana e Farfá lá na Síria, os rios de Damasco, muito melhores do que esse Jordão. Lá vai ele, ó, fazer papel de besta. Lá vai ele perder tempo, rodando tanto montado nesses cavalos, para chegar aqui e lá vai ele. Aí imagina Naamã vindo assim: foi o que? Você está falando o que aí? Ele falou: não estou falando nada não, só pensei alto. Tem gente assim também, que tem determinados tipos de pensamento, até que é questionado na sua própria falha, e então tem que esconder a sua própria hipocrisia e falsidade. Ainda bem que aquele homem era diferente. Ainda bem que aquele homem espelha como nós devemos ser. Que tipo de cristão eu tenho que ser como pai, como marido, como pastor, como amigo, que irmão, como irmão. Aquele homem me ensina, e tomara que ensine a todos nós, o que deve ser feito diante das situações que podem nos roubar a bênção, que podem nos roubar o milagre. Naamã estava perto do milagre e ao mesmo tempo muito perto de perder a bênção. Mas ainda bem que aquele homem falou: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria. Quanto mais que ele só lhe pediu para se lavar e ser purificado. E Naamã, ouvindo aquele homem, entra nas águas. Versículo 14 diz que ele entra, desce ao Jordão, mergulha 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Meus irmãos, meus amigos, parentes, família no sentido humano, família no sentido espiritual, que igreja, precisamos ser como esses 2 anônimos aqui do texto. Precisamos como cristãos, precisamos como irmãos, precisamos como servos de Deus, precisamos ser como aquela garota, de vez em quando agir com ousadia, agir com determinação, para sermos canal de bênção de Deus na vida de outra pessoa, independente daquilo que nos cerca. E ela se moveu por amor, ela se moveu vendo o problema de seu Senhor ali, Naamã, poderoso, honrado e respeitado, mas leproso, à beira de perder tudo. E precisamos ser como cristãos, como irmãos, como servos, precisamos ser como aquele homem que não incitou a ira, a indignação de Naamã, que não falou pelas costas do seu Senhor como se ele estivesse fazendo algo translocado, mas que o trouxe à realidade. Precisamos ser essas pessoas que são canais de bênção na vida de outra, mas que trazem também outras pessoas à realidade, que falam ao coração de outras pessoas, que dividem o seu próprio sentimento, porque quer o bem do outro e não o mal. Eu imagino que o sentimento daquele homem foi: meu Senhor, nós chegamos até aqui, o máximo que pode acontecer
é nada, mas nós já estamos aqui. Nosso rei deu carta para o rei de Israel, o profeta mandou te chamar, disse o que devia ser feito, estamos aqui à beira desse Jordão, bonito ou feio, e agora, meu Senhor, o que nos falta? O que te falta se não entrar nessas águas e ser purificado? O que aquele homem estava querendo dizer, o máximo que pode acontecer, meu general, é tu entrar naquela água leproso e sair do mesmo jeito. Mas e se for diferente? E aquele homem foi também instrumento de Deus para mudar a vida de Naamã. Que você e eu sejamos instrumentos de Deus para mudar a vida de alguém. Que você e eu não sejamos omissos, como aquela garota não foi. Ela podia ter ficado calada, sou escrava. Fui tirado da minha terra, fui tirado dos meus pais, fui tirado dos meus amigos. Ele que morra de lepra. Não foi isso que ela fez. Ela disse, se meu Senhor fosse em Samaria, lá encontraria um profeta que o curaria. Que não sejamos e não fiquemos calados também diante de uma realidade como aquele soldado de Naamã não ficou, que sejamos pessoas que incentivam outras, repito, que tragam outras à realidade, que lembrem a outras a verdade, para que elas então possam ser curadas, transformadas, restauradas, abençoadas para a glória de Deus. E quando tudo isso acontecer, que a glória permaneça sendo do Senhor. Porque quando Naamã volta e quer presentear o profeta pela cura, Eliseu se recusa. Porque Eliseu continuava lembrando que a glória é sempre do Senhor. Naamã queria mostrar sua gratidão, e podia, e tentou, mas não com o preço que seria suficiente e necessário. O preço que Naamã poderia pagar pela sua gratidão seria glorificar o Senhor, adorar ao Senhor, sem trair seus princípios e seguindo a sua vida. Então que sejamos como aquela garota, independente da situação, se coloca na brecha, sob pena de estar se arriscando até, mas para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque eu nunca me arrependi na vida de ter sido bênção na vida de quem quer que fosse. Apesar de tudo, apesar das circunstâncias, nunca me arrependi de ter me permitido ser instrumento de Deus na vida e para ser bênção na vida de outras pessoas. E que sejamos como cristãos, amigos, servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, como aquele homem que diante de um problema se preocupa tanto com o outro, como aquele homem se preocupou com Naamã, se preocupa tanto com a situação da pessoa, que traz aquela pessoa para a verdade, traz aquela pessoa para a realidade, traz aquela pessoa para o que deve ser feito e vê o milagre acontecer na vida de outros. Que alegria deve ter sido o coração daquele homem e dos outros anônimos ali, ao verem seu Senhor, quem eles tanto gostavam, curado, restaurado, transformado. Que alegria é para mim, que alegria vai ser para você ver seu marido, ver sua esposa, ver seus filhos transformados, curados, restaurados. Que alegria vai ser para mim e para você ser instrumento de Deus para guiar alguém à bênção, para mostrar à pessoa o caminho que ela deve seguir, para orientá-la, trazendo a verdade acerca daquilo que importa verdadeiramente para Deus. Ainda que o caminho seja tortuoso, seja difícil, mas que sejamos como aquela garota, instrumento de Deus, que sejamos como aquele soldado, instrumento de Deus, para que vidas sejam transformadas. Não somente de Naamã, mas pode ser de um filho, pode ser de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um vizinho, de um parente distante, de um colega de trabalho, porque estamos nesse planeta como uma grande família, família de conhecidos, família de estranhos, família de perto, família de longe, mas de qualquer forma precisamos ser bênção na vida uns dos outros, pela verdade, pela palavra, pelo Senhor, pela igreja, pelo reino, para a glória de Deus.
e que dessa forma o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Tenha um restante de noite grandemente abençoado. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo jamais se aparte da sua, da minha, das nossas vidas. Que Deus continue te abençoando grande, rica, poderosa e abundantemente. No nome de Jesus. Amém.